por causa dos alguns artigos, dos alguns comentários que eu fiz, isso também irritou e o meu nome também entrou na lista negra deles. Meu nome é Camilo, tenho 35 anos de idade, há 12 anos moro no Brasil. Atualmente eu trabalho como dono de restaurante. Eu vim para o Brasil bem jovem, com 22 anos de idade. Vim para conhecer o país, ganhar a experiência fora. Gostei do país e fiquei aqui. Durante 12 anos eu trabalhei como professor de inglês em colégios particulares. Depois me tornei jornalista, fui correspondente para a Turquia. Por 8 anos quase eu atuei nessa área de jornalismo. E nos últimos 2 anos, por causa dos problemas políticos na Turquia, eu perdi o meu trabalho e entramos no ramo de gastronomia com famílias turcas que vieram como refugiados para o Brasil. Eu me tornei refugiado nos últimos anos, quando eu perdi a minha carta de jornalista na Turquia, eu fiquei desempregado, não podia voltar para a Turquia, não podia ir para outro país, eu me tornei refugiado nos últimos anos. Essa estrutura, Missão Paz, nasce na década dos anos 30, 34, 35, com a migração italiana. Então, podemos dizer que o primeiro grupo a ser acolhido eram os migrantes italianos que saíam do clima tenso da Primeira Guerra Mundial, clima de Segunda Guerra Mundial e vinha para São Paulo. Então começa com esse tipo de migração, numa estrutura de madeira, depois é feita esta estrutura que nós temos atualmente e é planejado como um centro integrado para oferecer vários serviços aos imigrantes italianos. Com o passar do tempo, muda os rostos, tivemos, por exemplo, os coreanos, vietnamitas, os chilenos e depois bolivianos, paraguaios, peruanos. Tivemos a fase dos haitianos, atualmente dos venezuelanos. Então, rostos diferentes que vêm aqui procurar acolhida, um lugar para recomeçar a vida. As pessoas que precisam de abrigamento permanecem em média 3 meses na casa do migrante. São acompanhadas seja por psicólogos, seja por assistentes sociais e ajudadas não só obviamente tendo alimentação, lugar para dormir, mas também para se desenvolver, ou seja, procurar trabalho, cursos de português, conhecer a cidade, como se mexer com o metrô. Então elas são ajudadas realmente a se inserir na cidade. Cresci em Mogi, mas sou de São Paulo. E eu acho que a gente tem uma característica de São Paulo, de ser um grande centro, que é essa questão da mistura, né? Da diversidade. Eu acho que isso é comum em grandes centros. Eu consigo ir atrás da minha história. Muitas pessoas não conseguem ir atrás das suas histórias, né? E essa era uma questão para mim. Foi quando eu já tinha me formado, já estava trabalhando profissionalmente muitos anos. Eu encontrei um ex-professor meu, da ECA, que é o José Eduardo Saad Vendramini. A ideia era poder fazer um resgate familiar. Quando a minha avó faleceu, minha avó libanesa, eu encontrei as cartas dela em árabe. Eu não falo árabe, infelizmente. Eu queria poder traduzir as cartas e fazer disso um espetáculo de teatro. E ele falou que ele também é mistura de italiano com libanês, e a gente queria contar as histórias das nossas famílias. A Turquia recentemente está passando um período de instabilidade. O governo está no poder há mais de 18 anos e totalmente se tornou autoritário, um país que perdeu valores democráticos. O governo começou uma série de caças às bruxas, declarando um grupo de dissidentes, um grupo de opositores, como Estado de paralelo, terroristas.
e traidores, várias ferramentas que acusam pessoas de oposição. E eles começaram primeiramente a fechar as entidades que essas pessoas cuidam, como as escolas, as universidades. Depois passou para jornais, veículos de comunicação. 300 mil pessoas foram presos, 500 mil foram processados, passaportes cancelados. Então, uma boa parte da população, quase chega a 50%, hoje estão sofrendo. É o meu lado paterno, muitos estão vivos. Eu conheci minha avó libanesa, meu avô não conheci. E eu pensava como eu podia misturar a vida com o teatro. Era um pouco essa a ideia, e resultar num espetáculo de teatro. Na década de 60, havia uma proliferação muito grande de seriados norte-americanos. E a novela, ela era importante, claro, mas não tinha a dimensão que ela passou a ter quando a Globo começou a produzir Irmãos Coragem. Então, eu acompanhava, eu via, por exemplo, um pouco da novela A Muralha, eu me recordo de Redenção, que foi a mais longa novela da TV, com 596 capítulos. Eu me recordo da novela Os Estranhos, porque teve a presença do Pelé. Eu passei a me interessar pelo gênero novela, pela história da telenovela, quando eu assisti Irmãos Coragem e O Cafona. Trouxe a ideia das cartas pro autor, ele meio que já falou, esse tema me interessa, eu quero falar das minhas histórias também. E ele pegou, a gente teve vários relatos reais de famílias libanesas, a gente também pesquisou muitas famílias libanesas. A ideia inicial era, assim, sempre foi ser um monólogo, mas a gente não tinha necessariamente uma estrutura. Quando a gente começou a levantar e ver que tem traços comuns da imigração libanesa, a gente começou a colocar tudo isso numa voz só. E aí vem a figura do mascate, que é de você ter uma malinha, no começo era uma malinha, né? Mas é de você poder levar as coisas e vender para as pessoas no interior que não podiam ter acesso na capital. E a gente foi percebendo que essa é uma história recorrente, que muitas pessoas tinham pessoas na família que faziam isso. Então a gente colocou na voz de um só, mas representando vários outros, né? A história desse mascate que deixa a mulher no Líbano grávida e vem tentar a vida no Brasil. É um tipo de imigração muito específica dos libaneses, dos árabes de modo geral, mas dos libaneses foram que vieram, libaneses e sírios, mas eram mais libaneses que vinham. E a gente tentou traçar um pouco tudo isso e no final da peça a gente começa a falar os feitos das famílias que vieram, né? Então foi a construção de um hospital, a toda 25 de março, que é conhecida pela questão do comércio, que é muito forte, né? Enfim, eram vários feitos de todas essas famílias libanesas que construíram para a sociedade brasileira. Eles procuram serviço diferente. Tem gente que vem e que procura um lugar para dormir, para se alimentar. Aí temos a casa de acolhida, a casa do migrante, com 120 vagas. Tem pessoas que vêm dar entrada à documentação para a Polícia Federal ou renovar a sua documentação. Então, eles procuram o serviço de documentação. Quem tem problemas jurídicos, procura advogada. Quem quer aprender português, então vem nas aulas de português. Quem acaba de chegar e quer conhecer um pouco a cultura brasileira, tem as palestras interculturais. Tem outros que procuram médico, psicólogo, ou seja, são serviços de todos os tipos integrados para ajudar a pessoa a se inserir. Neste momento, a Missão Paz está acolhendo o grupo principal de Venezuela. Sabemos que os venezuelanos nos últimos 2 anos tiveram uma grande saída, estamos beirando os 5 milhões de pessoas. Meus parentes todos estão lá. Minha esposa é turca, ela está aqui comigo, mas o restante estão na Turquia. A gente comunica pela internet, mas eles também me visitaram uma vez. Aí, durante esses 4 anos, depois que eu ganhei uma filha, minha mãe chegou para ver, para ajudar um pouco. No meu caso, por parte da minha família, não existe alguém que está sofrendo, porque eles não tiveram um título, eles não são fazendeiros, não têm alguma ligação com função pública, e até hoje eles não sofrem, mas dentro das famílias que eu conheço aqui,
Eles já estão sofrendo, tem famílias que foram separadas, o pai não quer mais falar com o filho, uma história de tragédia. Nenhum país produz uma novela tão bem acabada em termos de união da realidade com a ficção como o Brasil. Tenho viajado muito do Chile à China, várias vezes em Cuba, e estive num programa criado pelo Fidel Castro, estive com uma produtora do México, e todos são unânimes em considerar a qualidade de produção da novela brasileira. Quando eu falo produção, claro, é todo o aparato, investimento, sobretudo da Globo, mas também os nossos autores e os nossos atores, os temas que eles foram trazendo para dentro da nossa novela. Fátima! O que foi? Fui mordida por uma cobra. Ela foi mordida por uma cobra! É cascavel. Dessa ela não escapa. É muito venenosa. Vamos seguir sem ela. Ou seja, aquilo que os folhetinistas franceses tão bem faziam, que é você extrair da realidade, do dia a dia parisiense, daí a importância do romance que nós conhecemos, Os Mistérios de Paris, transposto isso para a televisão. Então você tem essa realidade das ruas dentro da telenovela. Isso, o Brasil, é esplêndido. Mas o Dr. Faruque vai atender vocês. Esse é o refugiado sírio? Tanto dia que estava na recepção, de repente ele promete? Ele estava na recepção até outro dia porque ele estava esperando para revalidar o seu diploma. Ele tem diploma? Sim, ele tem diploma. Ele era um médico muito respeitado na sua terra natal, a Síria. E além de diploma, ele tem vários certificados. Então ele que ficasse lá na terra dele, cuidando dos feridos de guerra. O Dr. Faruque, ele passou por vários exames aqui no Brasil, dificílimos, que comprovaram a capacidade médica dele. Ai, eu não sei, não. Eu vou procurar outro hospital. Com licença. Com a peça, eu fui apresentar no Festival Internacional de Marrocos e fui para o Líbano apresentar a peça. E eu nunca tinha ido para o Líbano, então eu pude ir na aldeia da minha avó, eu pude conhecer a aldeia da minha avó por conta do teatro, né? A peça me fez isso. Então eu fiz o caminho inverso dos meus avós, né? Eu voltei para o Líbano, mas para levar o meu trabalho, no caso, né? E aí, nesse processo, em uma das temporadas que eu fiz em São Paulo, as autoras vieram assistir, a Tuca Rachid e a Thelma Guedes. Alguns anos se passaram e aí ela oficializou que teria essa novela e ela tinha um papel específico que ela achava que eu tinha a ver, até pelo que ela tinha visto no teatro. E se eu olhar, de fato tem alguns princípios, tem coisas parecidas, né? Só que a novela vai falar sobre refúgio, né? Sobre pessoas em situação de refúgio. Se a gente divide a imigração do refúgio, que imigração é uma escolha. Então, meus avós, eles escolheram de sair do Líbano e vir para o Brasil, né? Mesmo embora estava difícil lá, tinha fome, tinha várias coisas acontecendo lá, mas eles escolhiam, eles podiam ter continuado a ficar lá. E aí, a minha peça trata sobre esse período. Já o refúgio, a diferença brutal é que é uma saída exatamente sem escolha e é uma saída de sobrevivência. Se fica, morre. Eu ouvi isso de muitos. Eu via essa definição, cai uma bomba aqui, a próxima vai cair aqui onde eu moro. Eu escolho seguir vivendo, então eu não continuo mais aqui. No caso, muitos dos sírios com quem eu conversei para a preparação do meu papel, e aí quando a autora, elas me chamaram, elas disseram que era isso, é um personagem, é o Farouk Murad, é um sírio médico que perde a mulher e os filhos, né, num bombardeio, e ele vem para o Brasil para sobreviver e tentar trabalhar como médico. O fato do Brasil estar muito longe da Síria são pessoas que minimamente têm um pouco de posse para poder comprar passagem para vir. Na Turquia,
na Turquia, no próprio Líbano. Estão tendo vários campos de refugiados, porque é mais próximo, então eles vão, atravessam a fronteira e ficam lá. E o meu papel servia para isso, para poder questionar. Essas pessoas estão vindo, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai fechar as portas, a gente vai negar. Depois da novela eu pude fazer uma temporada da peça e eu vi a diferença. O meu libanês, que trata da imigração e é um mascate, ele é mais solar, ele é mais sedutor, ele tem que vender, né? Então ele tem que o tempo todo estar seduzindo essa cliente, né? O tempo todo. Já o Farouk, Miguel Farouk é muito sofrido, era muito difícil pensar, eu não consegui imaginar, acho que nem 5% da dor que ele passou. São muitas as histórias. Eu diria uma das últimas recentes, só como acabei de falar de venezuelanos, tivemos um homem médico de Venezuela que entrou em contato com a Missão Paz via as redes sociais, comentando que a esposa estava numa situação de trabalho análogo escravo aqui em São Paulo, na Penha. Imagina, claro, eles não têm ideia muitas vezes o que é a cidade de São Paulo, falando Penha como fosse fácil encontrar uma mulher nessa região. Através dos contatos e tudo, conseguimos encontrar esta mulher que trabalhava 14, 15 horas por dia, trancada num espaço pequeno, costurando todas aquelas situações que muitas vezes nós associamos a bolivianos. E ela, nesta situação, ela nos contou que o convite via redes sociais apresentava um trabalho diferente, um salário bom e não correspondia à realidade. Então acolhemos ela na casa e conseguimos que chegou o marido e a criança. Agora a família está de novo unida e recomeçando a vida. Mas citei isso porque infelizmente não é o único caso, tem gente que se aproveita. Além do drama de ter que sair de casa, recomeçar, sair por causa de perseguição, conflitos, falta de alimentos, aqui encontra às vezes exploração, gente que quer tirar proveito. Eu sei o que vai acontecer na hora que eu desembarcar, eu vou no preso direto, junto com outros jornalistas presos lá, né? Então, para mim, não tem mais oportunidade de ir para a Turquia, não tem como exercer a profissão como jornalista também, né? Eles cancelaram todos os credenciamentos, o meu visto de jornalista aqui no Brasil também venceu. E para ficar no Brasil, eu tive que escolher ou ficar no Brasil ou mudar para outro país, né? Eu tentei um pouco fazer outra coisa. Eu dirigi no Uber, trabalhei em algumas empresas. Eu criei um site de jornalismo, de notícias chamado Voz da Turquia. Eu fui o editor desse portal. Em vez de mandar notícias da América Latina para a Turquia, eu coloquei notícias em português, falando um pouco da região. Mas para sustentar a minha família, eu tive que entrar em algum negócio e abrimos esse restaurante junto com outras famílias turcas. Quando a novela propõe falar sobre isso, de saída eu já acho que tem um mérito, primeiro que está tocando um tema muito atual, né, e urgente, e aí tem esse lugar de sensibilização. Ouvindo, depois da novela ter acabado, ouvindo algumas pessoas que estão em situação de refúgio dar esse retorno para mim, para todos nós, eles falam sobre a questão da visibilidade, eles tornaram-se visíveis. Isso para mim foi muito forte, ouvir. E falei assim, agora eles sabem quem eu sou. Eu pergunto, para que a arte? Claro, é um entretenimento? Porque tem uma abertura, tem uma música, não é? Então na Força do Querer tinha o Caetano Veloso cantando, o tema de abertura, você tem momentos de distensão, cenas paradisíacas, tem a sereia e assim por diante. Mas você tem, realmente, o autor consegue transmitir a mensagem
social que ele pretende. Eu lembro um grupo da Síria que estava na casa do migrante e um dia eles tinham saído aqui no bairro e aconteceu um tiroteio. E o tiroteio, o rapaz entrou em parafuso, podemos dizer, literalmente, porque ele lembrou as cenas de guerra da Síria. E precisamos de medicá-lo e acompanhá-lo em nível psiquiátrico e psicológico. Ou seja, aqueles tiros fizeram voltar toda a situação que ele viveu. Ele me contou que ele viu amigos sendo mortos por atiradores e ficando na rua e não poder enterrar os amigos porque se ia lá retirar o corpo, podia ser morto. Então, ver esta cena com os cachorros perto do corpo dos amigos. Então, realmente, cena muito dura e que ele teve toda esta volta a partir do momento de tiros que eu vi na rua. Uns 6 meses atrás, um amigo nosso que também cuida de um restaurante, ele foi preso em São Paulo através de um pedido de extradição da Turquia e ele tinha o mesmo perfil como a gente. Ele foi um dos que veio para o Brasil como refugiado, ele ficou aqui. E ele morava a sua vida normal. Depois desse pedido de extradição, ele foi preso, ficou lá 1 mês de preso. Depois de 5 meses de julgamento, ele foi livre, ele foi totalmente liberado. Durante esse período de processo judiciário, uns 3, 4 meses, a gente recebeu muitas pessoas perguntando se a gente precisava de alguma coisa, se eles precisavam de alguma divulgação, um advogado, uma orientação, dinheiro. Teve pessoas que ofereceram também ajuda financeira. Se a gente pensa que eles estão refugiados, mas eles não são refugiados, é melhor, porque dá a possibilidade dessas pessoas elas seguirem a vida, que é o que eu acho que elas precisam nesses novos lugares. Assim como a gente nunca deveria falar no período da escravidão, são escravos, né? Eles estão escravos. Você não é descendente de escravos, você é descendente de negros africanos que foram escravizados. Normalmente quem chega aqui chega com, até dá para ver nos olhos mesmo, cheio de esperança. E aquela esperança, vai dar certo, vou recomeçar e tudo. Obviamente, eu, em nível individual, posso até ter uma percepção um pouco diferente, conhecendo muitas histórias, sabendo a conjuntura atual brasileira, da economia, das possibilidades de trabalho. Sei que não será fácil, mas não vou dizer isso na cara, porque a gente desanimaria a pessoa. A gente tenta dizer, não, vamos recomeçar, passo após passo, devagarzinho, pequenas conquistas. As coisas não acontecem de repente, de uma forma mágica. Tem brasileiros que acolhem bem, outros não. Na minha percepção, até gravei na novela, na gravação tinha colocado simplificando 3 grandes grupos de pessoas, depois eles cortaram, obviamente, escolheram só quando falo da acolhida positiva. Aquele trecho que falo, há um grande grupo de brasileiros que acolhe bem. Na realidade, em seguida eu tinha falado, existe um grupo menor que faz muito barulho, usa redes sociais, é agressivo e que é preconceituoso, xenófobo, racista. Mas é um grupo menor. Existe um terceiro grupo indiferente, tanto faz. Então, que não está nem aí com o que acontece, que se vira. Então, mas existe uma parte da população brasileira que é acolhedora. A gente conhece o Brasil pelas novelas também brasileiras, né? A minha mãe assistia muito essas novelas, ela me contou muito sobre isso. Desde que a novela saiu no ar, né? Eu percebi que houve um aumento do fluxo no restaurante também. É uma das minhas novelas preferidas, um dos trabalhos prediletos, um dos mais importantes de todos os tempos. Porque a maneira como as autoras trataram disso, e realmente pela primeira vez você tem um drama dos refugiados, que isso embaralhou o mundo, a questão geopolítica inclusive, a questão sociocultural, claro, as autoras captaram exatamente esse momento. Eu percebi uma maior sensibilidade. Pessoas do bairro, de outros lugares que encontrava, que disseram,
me partilhava, eu não imaginava que a situação estivesse assim, que tivesse que sair por esta causa. Adolescentes, adultos, que comentava. Então, achei interessante a dimensão da sensibilização, ou seja, não olhar o outro como alguém que está invadindo, entre aspas, a minha casa, mas como alguém que está vindo porque estão faltando condições básicas para poder viver, segurança, paz, etc. Então, acho que nesse ponto a novela, com certeza, ajudou a abrir a cabeça e sensibilizar muita gente. Eu não estou fechando os olhos para os problemas brasileiros, de forma alguma. Assim, eu acho que a gente tem muitos problemas aqui, inclusive para serem resolvidos, né? O que eu só acho que seria bom que se cada um pudesse, em algum momento da sua vida, olhar para uma causa. Ele recebe um menino e ele salva esse menino. Então é quase como se fosse uma libertação para ele, né? E aí, quase que um karma, né? Ele conseguiu enfrentar isso e agora ele consegue viver. A história passa um pouco nesse lugar, né? Agora eu consigo viver e consigo construir uma família, ele casa. É um pouco essas segundas chances ou terceiras chances que a gente pode ter na vida de reestruturação e adaptação. Uma pessoa quando chega aqui na Missão Pássima, no Brasil, acredito que antes das questões materiais, psicológicas, precisa não ser tratada como um coitadinho, precisa de evitar o paternalismo. Ela quer ser tratada como um sujeito como nós neste momento. Ela não quer, tadinho, ele precisa, eu vou te fazer o favor, Não, uma pessoa que por uma série de circunstâncias da vida ela está passando por umas dificuldades. Com esta base de acolher de uma maneira respeitosa, aí vem as várias necessidades. Pode ser para alguns um lugar para dormir, para outros o documento, para outro trabalho, a inserção do filho na escola, superar um trauma psicológico, mas existe uma base anterior e uma série de serviços depois. Os Ossos do Barão, Os Imigrantes, Terra Nostra, Vida Nova, todas essas realmente contribuem muito para a compreensão do drama do imigrante. Todas elas, inclusive as primeiras novelas do Geraldo Vietri, como Antônio Maria, Nino Italianinho, que eram realmente mais românticas, mas já era uma maneira o quê? Do autor fazer com que esses imigrantes fossem aceitos no Brasil. Ou seja, que o português não fosse só motivo de piada, porque estamos agora nos anos 60. Como a novela, o tempo e o espaço onde a novela é produzida. Porque para você conseguir chegar em Órfãos da Terra, foi importante, essas etapas todas foram importantes. Tenho muito mais amigos aqui no Brasil, da Turquia, no lugar da Turquia. Mas claro que a terra é uma coisa diferente, né? A terra natal. Você está sentindo todo o cheirinho do seu país, tudo que tem lá, tudo que é de origem de lá. Você está sentindo desde gastronomia, desde dieta de vestimento, clima, passeios. Mas nada é igual como o sentimento de falta da família, né? Seus pais, seus amigos, seus parentes. A gente não consegue encontrar, a gente não consegue abraçar neles. A gente tem muito preconceito que acumulamos ao longo da história, pessoal ou cultural. E o imigrante ou refugiado nos ajuda a nos purificar nesse sentido. E a novela devolve ao público, a sua multidão, uma compreensão organizada daquela história real. E quando você traz a novela, quando eu faço esse papel, né, para mim, e aquilo torna cada vez mais presente. E aí eu posso falar para as pessoas para minimamente tirar um pouco do véu e tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que a arte tem esse papel de... Eu sempre falo que a arte não resolve. É muita responsabilidade para a arte dizer que ela vai resolver uma situação, né? Uma realidade. Mas ela vai retratar e sensibilizar e promover a reflexão. Nesse sentido, eu acho que a novela ela fez isso. Ela pode promover a reflexão. Não resolveu, não vai resolver, mas vai ajudar a fazer com que as pessoas possam pensar minimamente.